Prontinho! Olá, olá! Vamos para a nossa segunda parte falando sobre as mandalas no dia de hoje. Ok? Bora lá? Já gravei então o primeiro vídeo para vocês, né? O que são as mandalas, fiz uma explanação geral, pontuais com a questão científica também, né? E essa questão tanto espiritual, que todo mundo acha que, né, que tem muito mais a ver com a religião, mas é uma questão de espiritualidade, né? E que alguns povos colocaram como também colocaram como práticas da sua religião também, mas tudo bem, né? E falando de espiritualidade, é bom que fique claro, né? Que espiritualidade e religião, eles parecem ser iguais, mas não são tão iguais assim, tá? A religião, quando você vai, né, fala de religião, você está falando de dogmas, de doutrina, de paradigmas, né? Quando você fala de espiritualidade, você fala de um contexto geral. O que seria esse contexto geral, Rô? Espiritualidade é quando você consegue enxergar um pouco mais além do que todo mundo está vendo. Você consegue enxergar que, independente de religião, de doutrina, existe algo que é pontual em todos eles, que é a busca do amor, da harmonia, do equilíbrio, né? É aquela busca incessante pela paz, por encontro da paz, pelo encontro do amor, e que todos eles trazem, cada um condicionado a algo, porque o ser humano, ele acaba precisando se apegar a algo que realmente possa te trazer o algo mais dentro dessa coisa da paz, né? De te guiar, de te dar o norte quando você está perdido, né? Então, no que você acredita? Você pode acreditar que uma flor fará um milagre. Se você colocar toda a sua intenção nessa flor, todo o seu poder pessoal, seu poder de alma, a sua fé nessa flor, ela vai te fazer um milagre. Mas é que na realidade é você que está movendo isso, porque você é essa energia. Quando falamos a respeito da criação do mundo, para aqueles que acreditam na figura Deus, nessa força maior que você nunca viu, mas que você entende, porque ninguém explica Deus, mas você sente uma força maior, então você pode nomear ela como você quiser. Para mim, a Rô, ela é Deus. Para outros, ela pode ter outra nomenclatura. Não tem problema, não tem problema. Mas isso é espiritualidade. É você ver independente de dogmas, de paradigmas, de doutrina, tá? É você conseguir entender que lá no budismo tem algo que te atrai, que lá na Umbanda tem algo que te atrai, que lá na parte evangélica tem algo que te atrai. Falando como uma evangélica de anos, tá? Desde criança. E que depois eu sempre me olhava no espelho e via que tinha algo mais, sabe? Quando as respostas, as perguntas e respostas pareciam que não se encaixavam, e aí eu comecei a estudar se essa curiosa do místico, e comecei a analisar e também comecei a quebrar alguns preconceitos que eu tinha também com outras religiões, e eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, e aí me coloco como então neste momento, como espiritualista, ok? Então eu consigo enxergar dessa forma. Será que você também, que está aí do outro lado, consegue enxergar dessa mesma forma que eu? Ou será que você tem ainda alguns preconceitos, né?
Olha, evangélica, casada na Igreja Católica, que tinha pavor de Umbanda, que espiritismo era algo totalmente fora do contexto e que no fim se tornou uma curiosa, aprendeu e conseguiu tirar de cada um o que há de melhor e trouxe para si, tem dentro de si e trata como muito amor e acolhe com muito amor e muito carinho, se tornando uma espiritualista. Será que você também consegue enxergar isso? Consegue ver isso? Porque na realidade o amor, né, o que essa figura de Deus é muito latente dentro de mim. Então não sou ateia, não sou ateia, tá? Mas essa figura de Deus dentro de mim é muito latente. Mas até o ateu, ele passa a ser muito mais cristão do que os próprios cristãos. Consegue entender isso? Pois é, né? Nós temos vários exemplos aí, né? Então, o fato de ser cristão ou de ser espírita, né? A pessoa fala assim, mas espírita não é cristão. É cristão sim. Ele acredita no Cristo. Acredita no Cristo é cristão. Tá? Umbanda não é cristão sim, acredita no Cristo, né? Crer, né? É o crer. Você é crente? Sim, sou crente, eu creio em várias coisas. Sou crente. Vocês entenderam? Eu quis passar um pouquinho disso para vocês para não ficar muito confuso, porque às vezes falam assim, mas as mandalas têm tudo a ver com religião, ela tem a ver com espiritualidade. Tá bom? E aí quando falamos dessa questão, né, também da espiritualidade, porque nós estamos falando do nosso ser, que é algo mais profundo, então voltamos para a nossa questão do nosso estado de meditação, né? Já ouviram falar de Osho, né? Osho, um indiano, que ele viu a questão da meditação como a meditação ativa e a passiva. A passiva é a que nós conhecemos, quando nós ficamos quietinhos, fechamos os nossos olhos e tivemos que silencia tudo, né? Posição de lótus, né? Observar. Passa a ser a meditação passiva. A meditação ativa é quando efetivamente estamos fazendo algo e esse algo que estamos fazendo é algo tão profundo para a nossa vida, para a nossa alma, que nos faz tão bem que entramos num estágio de flow. Ou seja, onde o que fazemos e é aquela coisa que nós nos compenetramos com nós mesmos é tão profundo que nos leva para uma outra dimensão. Existe um filminho, né, que se chama, né, um filminho bem engraçado, acho que é Flow, mas eu vou passar para vocês depois o nome do filminho animado, que fala justamente sobre isso, tá? Quando a pessoa está tocando piano, quando o pianista está tocando piano, ele entra nesse estágio de flow. O toque, né, nas teclas, aquele encontro com ele mesmo, ele entra em estágio de flow. E é uma meditação ativa, tá? É ativo. Quando está dançando, quando o bailarino dança sem parar, ele acaba sendo transportado para uma outra dimensão dentro dele mesmo. Ele entra em estágio de flow. E depois, quando termina a apresentação, ele simplesmente, aquilo é o seu prazer. Ele se delicia com aquilo, porque traz uma paz para ele. Tem gente que caminhar, né? Traz esse estágio de flow, tá? Então nós vamos falar agora do estado meditativo. Bora lá. De acordo com a neurociência, o neurocientista Hans Berger, todos os dias o nosso cérebro transita por frequências de ondas cerebrais diferentes
que foi descoberta em 1924, mas é uma coisa que já existe há décadas, né? Nós somos energia, nós trabalhamos numa frequência. Quando estamos felizes, a nossa frequência está lá em cima. Quando estamos tristes, nossa frequência cai. O batimento cardíaco do nosso coração apresenta essas questões dessa frequência. É bem nítida isso quando estamos calmos, quando estamos felizes e quando estamos tristes. Ok? A maior parte do tempo estamos em beta, frequência que varia de 12 a 33 Hz. Como resultado, ficamos mais ativos, mais alertas e um pouco tensos também em relação ao nosso ambiente. No entanto, quando relaxamos e sentimos mais tranquilos, estamos entrando num chamado de estado de alfa. Já ouviram falar? Alfa, em que a frequência cerebral ela entra na casa de 8 a 12 Hz. E esse estado de bem-estar enorme e de tranquilidade nos coloca também em meditação. E alcançamos essa frequência com a prática que nos relaxa e nos interessa. Então, como eu falei para vocês, quando algo é muito interessante para nós, que é algo que nos traz uma paz enorme, ou algo que a gente pode extravasar, né? Até dançar no flashback. Quem dança no flashback aí, até dançar no flashback, isso nos traz uma sensação de bem-estar enorme conosco mesmo, que aí é o estado de meditação. Meditação ativa, quando tudo que está em volta não importa, importa o que nós estamos fazendo ali, que está nos dando um prazer, ok? Esse estado impacta diretamente a nossa capacidade mental, além do nosso estado emocional e físico, viu? Liberando, né? Liberando a serotonina, né? E a dopamina, que são responsáveis por esses estágios de felicidade, né? Essas atividades que fazemos, as sinapses, elas são ativas, pois saímos do nosso modo automático, né? E entramos em beta. Isso nos aumenta o nosso foco e aumenta a nossa concentração. Abrimos espaço então para criatividade e para acessar outras áreas do nosso cérebro. Acaba trazendo todo esse bem-estar, acaba liberando, tirando aquelas nuvenzinhas que estão em nós e acaba que nós conseguimos ver algo melhor para nós. É justamente quando entramos nesse estágio de alfa que parece que o tempo para e tudo desaparece. E aí eliminamos o excesso de informação da nossa mente. Nós eliminamos essas nuvens da nossa mente. Lembra? Limpe a mente, esvazie a mente, Daniel San. Lembra disso? Olha o que eu tô colocando para vocês. Dessa forma, o nosso nível físico e sistema cardiovascular relaxa. A respiração fica mais profunda e espaçada e os hormônios de bem-estar são liberados no nosso organismo. Tá bom? A meditação com as mandalas, elas ajudam justamente nessa parte pra gente, tá? Criando essa questão da autoconfiança, né? Também da questão da concentração e do foco. Olha só, já tô falando um pouquinho dos benefícios que elas vão fazendo. Então, como é essa questão de trabalhar com as mandalas? Quando fazemos algo que amamos e que nos absorve, como eu já falei, esquecemos de tudo à nossa volta e nos entregamos de corpo e alma, estando o mais presente possível para aquele momento. Apesar disso, tá, desse estado, faz com que as movimentações internas aconteçam de uma outra forma. As mandalas, elas nos ajudam justamente nesse sentido, de algo mais profundo, tá? A prática, né, de meditação com as mandalas, elas parecem ser fácil,
mas precisamos ter aqueles minutinhos para praticar, para trabalhar essa questão do estado, né? Do estado meditativo, estarmos mais presentes no que estamos fazendo. Por isso precisa, como um remedinho, a gente precisa tirar uns 15 minutinhos por dia, por semana, para que possamos pintar a nossa mandala e ter esse contato conosco mesmo, tá? Para que possamos fortalecer esses hábitos. Isso precisa abandonar tudo que não é essencial no momento da prática. Então aí entra-se um outro momento, que é o estado de presença, é de realmente estarmos presentes naquilo que estamos fazendo, é nos preparar, tá? Como eu falei, quando nós conseguimos nos preparar para isso, atingimos o nosso flow, ou melhor, o fluxo, onde permitimos do que precisamos passar flua por dentro de nós e adquirimos essa liberdade e a atividade ela esteja completa. Como eu falei, quando o bailarino dança, ele tá ali praticando, olha a musiquinha, então o bailarino tá lá, né? Praticando, dançando, né? Imagine você ali no palco, né? Dançando, e de repente você atinge o ápice, pá! E quando você termina, você atinge o flow. Ou você está dedilhando, tocando. E quando termina, você sabe que atingiu o flow. Porque toda aquela onda, aquela frequência passou por você. Ela passou, ela fluiu dentro do seu ser. É isso que acontece também quando estamos trabalhando a presença e entramos em estado meditativo. A meditação passiva com as mandalas acontece justamente quando ordenamos essa questão do que nós estamos pintando e observando. Como a mandala ela é composta de formas e cores, elas têm essa vibração, essas formas presentes, essas figuras vão nos trazendo uma sensação de paz, de tranquilidade, tá? Que não sabemos dizer de onde vem. Você está nervosa de um dia super agitado e começou a pintar. As cores elas vão se misturar. Você não vai entender que cores você está colocando, você está muito cansada. Mas tudo que foi preparado para você chegar ali, naquele momento, quando você terminar de pintar, você vai ter uma outra sensação. Somos levados ao estado cerebral de alfa, onde as ondas lentamente tomam conta do nosso cérebro. Com isso, promovem mudanças no nosso humor, na percepção da realidade e facilitam as curas e as tensões e dores diversas. Você acredita que pode ser desse jeito? Pode. Cada célula do nosso corpo é afetada de forma positiva quando mudamos para esses estados. E elas acabam sendo energizadas. Sim, sentimos alegria, entusiasmo e paz. Vocês entendem por que eu gosto das cores? Conseguiram entender? Quando você olha uma mandala como essa, o que ela vai te transmitir? O que ela traz para você? Essa é a meditação passiva. Quando meditamos 10 minutos por dia, olhando algo que nos traz essas cores, elas começam a fazer um outro efeito no nosso cérebro, mesmo no nosso inconsciente, tá? Então, como praticar a meditação com as mandalas? Requer ambiente limpo e organizado, né? Requer o trazer a presença. E como será essa presença?
A Rô vai explicar para vocês o momento presença no próximo vídeo, tá bom? Nesse estamos falando deste momento, né? Da meditação com as mandalas. Então, a questão da presença eu vou falar no próximo vídeo, onde eu falo sobre a presença e os 4 elementos. Nesse momento, vou falar para vocês dos benefícios, né? Entrando aí pelos benefícios. Quando temos a união, a junção de conhecer as mandalas, trazendo o pilar do conhecimento das mandalas, falar sobre a meditação com as mandalas, desse todo estado meditativo, e vamos ter a preparação do nosso ambiente e falarmos das cores das mandalas, vocês vão conseguir entender a questão dos benefícios das mandalas. Como eu já falei para vocês, tem alguns benefícios que já foram comprovados. Dentre eles está a redução do estresse e da ansiedade, né? Então a pesquisa mostra que depois de um grupo de voluntários trabalhar com as mandalas, os pesquisadores observaram seus níveis de hormônio e adrenalina, cortisol e endorfina. Ao final dele, os de estresse estavam mais baixos e os de endorfina, o hormônio de bem-estar, estavam mais altos, né? Então essa questão da liberação, como eu falei para vocês, a questão biológica mesmo do nosso corpo, né? Com o estresse e a ansiedade diminuindo, a paciência e a paz mental de espírito vem de encontro, né? Vamos sentindo que a nossa presença aumenta a cada momento da nossa vida e nos ajuda a seguir adiante com plenitude, tá? Organização interna. As mandalas ajudam a organizar nossa mente e os nossos pensamentos, né? Por meio de manter a nossa ordem mental por mais tempo, nossos pensamentos são mais facilmente organizados e a nossa mente trabalha de forma mais equilibrada, porque estamos ali presentes no momento da pintura e da criação, tá? Quando iniciamos a autoterapia com as mandalas, conseguimos voltar o nosso eixo central, por isso que conseguimos organizar o caos interior. Achamos o nosso ponto de equilíbrio, levando mais clareza aos nossos pensamentos e, consequentemente, as atitudes e decisão que precisamos tomar, as nossas escolhas. Estou falando de escolhas para tomar uma decisão. Às vezes você está muito ansioso para tomar uma decisão e não sabe o que fazer. Pare, respire calma e expire ansiedade. Com as mandalas, senta. Eu já fiz isso muitas vezes aqui em casa e faço muitas vezes. Eu pego uma mandala para colorir, sento e começo a colorir. Quando eu termino, eu já consegui a ideia do que eu vou fazer, já consegui ter um insight do que eu posso fazer. Isso para a vida, para o dia a dia. Parece maluco, mas é maluco não, é assim mesmo que funciona, tá? Além disso, entramos em contato com a nossa intuição, com mais facilidade, podemos ter mais clareza no caminho que devemos seguir, no nosso propósito de vida, tá? Então, segundo, é essa questão da organização dos pensamentos, né? Então, primeiro é a aliviação do estresse e da ansiedade. O segundo, é essa questão da organização dos pensamentos. E o terceiro, concentração e foco. Que é claro, você começa a pintar uma mandala do centro para fora, ou seja, do seu eu interior para o seu eu exterior. E aí você começa, ter uma concentração maior no que você está fazendo, tá? Isso é com todo o trabalho que nós fazemos. Nós temos uma concentração e um foco. Tem pessoas que têm maior dificuldade de ter concentração e foco, e quando começa a pintar uma mandala, ela começa a adquirir essa concentração e esse foco
para a vida, expressando através da arte, que é uma ferramenta de grande desenvolvimento da memória e a concentração, nos lidar com várias competências ao mesmo tempo. Você consegue se concentrar e consegue lidar com várias informações. A mandala nos ajuda nessa organização mental, movimentando com fluidez o nosso interior e nos colocando no eixo da meditação ativa, com a diminuição do campo circular de visão, porque você está ali, né, ligado a um campo de visão. Deixa eu pegar aqui para vocês, só para a gente estar falando desse campo de visão, para vocês entenderem, né? Vocês estão trabalhando neste campo de visão, né? Pintando no campo de visão, portanto, elas fazem com que você se restringe a este centro, a esse campo de visão, fortalecendo o foco e ajudando a essa concentração. Vamos encontrar equilíbrio e nos proporciona, então, como eu já falei, a reorganização das nossas ideias. O 4 é o nosso despertar da nossa criança interior, né? Porque vamos trabalhando com essas mudanças, atingindo algo mais profundo, mais sereno, porque nós vamos trazendo a presença, organizando espaço, focando, vamos nos equilibrando com a nossa respiração também vai mudando, e aí nós vamos acessando em nossos pensamentos a nossa criança interior. Nós podemos nos conectar com esse exercício de arte com a nossa criança interior, nutrir essa criança, que é um dos potenciais, né? Que é um potencial de vida de cada ser, para poder trazer a leveza à nossa vida, desconectando dos problemas atuais e clareando as nossas ideias para vivermos com mais fluidez. Ao trabalharmos a nossa criança interior, que é onde está lá as nossas causas, né, de algumas questões do nosso presente, está lá na nossa criança interior, nós resolvendo essa questão conosco, né? Essa questão do perdão, do auto-perdão, da autocompaixão conosco mesmo, né? Que às vezes nós não nos perdoamos, nos culpamos muito, nos sentimos culpados por várias situações. Quando nós trabalhamos a nossa criança interior, nós trabalhamos essas questões de culpa, de mágoa que carregamos, que está lá atrás, mas que podemos então acessá-la através das mandalas, tá? Ajudando então a clarear nesse sentido, a como nos auto-perdoarmos e a autocompaixão. Melhora o nosso humor e desenvolve a paciência e o raciocínio, até a nossa fala, até o nosso falar. Eu posso dizer para vocês comprovadamente que isso afetou muito a minha vida, em vários pontos, em vários segmentos, né, da minha vida. E desenvolvimento da autoconfiança. A autoconfiança é sentir-se confortável dentro do seu próprio ser, na sua própria pele. Quando tomamos decisões independente do que as pessoas vão dizer, entendendo que a nossa tarefa é seguir nosso caminho, livre do peso de ter que agradar os outros. Você não tem que agradar os outros, você tem que agradar a si mesmo, né? Então esse desenvolvimento da autoconfiança é quando nos aprofundamos neste processo da nossa criança interior com as mandalas. Isso vem de contato com a nossa intuição, que aflora juntamente com a criatividade. Vocês vão ver que isso vai aflorar, vai começar a acontecer, porque você vai se conectar a algo belo que te traz essa sensação de paz e que você vai conseguir fazer as suas escolhas e aí criar essa autoconfiança. Dessa forma, tudo que nos satisfaz, quando fazemos com muito carinho, pode ser melhorado e a partir daí uma vontade genuína que nos leva em direção do nosso caminhar. Nos sentimos mais livres, compreendemos que as outras pessoas vivem seus processos,
Cada pessoa tem o seu processo, eu tenho o meu, eu tenho que respeitar o outro, né? Tenho que respeitar o outro, mas me respeitar, respeitar o meu processo, né? E as coisas vão se compreendendo de outra forma. Então nos libertamos de nós mesmos, de todos os pesos e adquirimos maior confiança. Todos esses benefícios em nossa mente refletem o nosso físico também, melhorando por consequência nossa pressão sanguínea, nosso sistema imunológico, a produção, como eu já falei, de serotonina, endorfina e dopamina em nosso organismo, responsáveis por essa tranquilidade, harmonia e felicidade, porque ele está feliz afeta muito também nosso humor e comportamento, né? Então veja como focar no amor e não na dor, focar no aprendizado vai nos ajudando a clarear, e com esse trabalho com a arte, com as mandalas, eles vão dando essa direção pra gente. Então veja bem, é pegar na sua mão e te dar uma direção leve, simples, porque pintar uma mandala é simples, mas é tão poderoso quando temos toda uma preparação, tá? Então, eu vou passar para vocês agora, no próximo nós vamos falar um pouco sobre a presença, né? E sobre a presença e as cores das mandalas, eu vou deixar para falar em outro momento também, tá bom? Então nós estamos indo por partes, ok? Mandalas, meditação, benefícios. Agora nós vamos para a presença no próximo vídeo. Então fiquem ligadinhos que tem mais aí para vocês. Temos ainda presença, tá? Gratidão por ter vocês aqui comigo. Fiquem firmes no propósito. Vai dar tudo certo, tá bom? Aproveitando, já ia me esquecendo. Não posso me esquecer. Nesse vídeo eu preciso falar para vocês que no próximo vídeo, presença, eu vou falar as duas afirmações que vamos ter para praticar com a segunda mandala que vamos pintar, ok? Beijocas de luz da Rô, fiquem por aí, já já volto.